Olá, gente. Meu nome é Vinícius Carramo da Silva, sou aluno de Engenharia de Produção. Meu professor é Leona dos Santos. Minha matrícula é 5805057. Eu vou falar hoje, meu trabalho é a AP1, da matéria Resistência dos Materiais. Em mais um vídeo de hoje, nós estamos falando de resistência dos materiais. E aqui a gente tem 5 delas, que é a nossa introdução. É o ensaio de compressão, ensaio de tração, de flexão, cisilhamento e torção. Ou seja, o que é tração? Tração é quando você tem um carro e o outro, cada um puxa para um lado. A gente tem a tração. Um para um lado, uma força oposta e elas são opostas, uma para a outra. Nós temos a compressão, que pode ser de uma força de cima e uma força de baixo. Elas são opostas também, mas são o centro. O centro é a força, é a direção, o sentido das forças dela. Ou seja, é o mesmo sentido. A compressão, ela vai comprimir. Se eu tenho uma garrafa, ela tem com a força para dentro, do lado direito, e do lado esquerdo é uma força para dentro também, do lado esquerdo, para dentro da garrafa. Nós temos o cisilhamento, que ele é a quebra, né, a ruptura, o cisilhamento. Por exemplo, se nós temos uma vassoura e a gente quebra ela, nós temos o cisilhamento. Nós temos a flexão, que normalmente é feito com uma borracha, por exemplo, de mangueira. Nós temos a flexão dela, nós conseguimos flexionar uma mangueira, né? Nós temos a torção, que poderia ser uma bacia, um balde, a gente consegue torcer ele, uma torção, ou então uma calça, a gente consegue torcer. Ou seja, a gente tem esses ensaios, né? E essas são as definições. Nós temos também dois tipos de deformações. A elástica, a primeira delas que chama mais atenção é a elástica e a plástica. A elástica, ela sofre a deformação, mas ela não muda o seu estado inicial. Já a plástica, ela sofre a deformação e perde seu estado original. A plástica, ela quebra. Por exemplo, um copo, quando ele quebra, ele cai no chão, um copo de vidro, ele não volta à sua originalidade. Só se você pegar o pó dele, derreter, voltar a fazer o copo de novo. Mas quando ele quebra, cai no chão, já era. Ali é uma deformação plástica, quebrou o copo. Uma deformação elástica seria um copo de plástico. Ele cai no chão, ele tem a deformação do impacto, da força quando ele cai no chão, do seu peso e a gravidade, mas ele não sofre deformação plástica, ele sofre uma deformação elástica, ele não perde sua originalidade. Nós temos uma fórmula, né, que seria Ohm igual a Newton sobre área, que é a força aplicada pela área. Isso é medido em Newton por metro quadrado. Né? Nós temos uma força que foi aplicada em uma determinada área. A gente pega essa força e divide pela área, e aí é medida em Newton por metro quadrado. Tá bom? Nós temos um gráfico, né? E nele há 4 pontos: o limite elástico, o limite de proporcionalidade, o limite de resistência e o limite de ruptura. Ou seja, todo material ele vai ter a fase elástica dele, né? Se for um material plástico, ele já vai pular essa parte e já vai para o limite de proporcionalidade. Aí tem o escoamento, encruamento, aí chega no ponto de limite de resistência, né? E a estricção, até chegar à deformação. Ou seja,
cada material ele tem esse ponto no gráfico. Por quê? Porque a gente tem vários tipos de materiais na natureza. A gente tem borracha, a gente tem o vidro, a gente tem o ferro, a gente tem o cobre, a gente tem diversos na natureza. Ou seja, a cada um deles vai ter um ponto principal ali do seu escoamento, cruzamento, fricção até a sua deformação. Aí a gente tem, se for a fase elástica, se ele for um material elástico, né, ele vai até o seu limite de proporcionalidade. Já a fase plástica, escoamento, encruamento, fricção até a deformação. Aí esse gráfico ele é medido em tensão versus deformação, entendeu? Deformação versus tensão. Esse é o nosso gráfico, tá bom? Nós temos a lei de Hooke e a força elástica, que é a força elástica igual a menos K vezes X. O que é o FL? É a força elástica medida em Newton. O K é uma constante elástica. O X é a deformação da mola, ok? Essa é a lei de Hooke também, que a gente pode usar aí para trabalhar com os materiais aí. Gente, é isso, tá? Então grava aí um recadinho para vocês. Lembre-se que cada material ele tem a sua originalidade, ele tem a sua, como a gente pode dizer, ele tem a sua característica própria. Então a cada um deles tem a sua individualidade, entendeu? Eles são individuais, individualidade, essa é a palavra certa, tá bom? Esse é um recadinho para vocês. Até a próxima, galera. Tchau. Obrigado.